Igreja de Cristo, boa noite. Estamos aqui para mais um culto. Essa semana é uma semana muito especial para nós. É a semana do Natal, aonde nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos nessa semana dar valor ao verdadeiro sentido do Natal. O sentido do Natal é a vida de Cristo, é a salvação em Cristo Jesus, é o seu nascimento. Em toda a sua história simples que nós encontramos narrada nos Evangelhos, é uma história de amor de Deus pela humanidade, por mim e por você. Mesmo Cristo deixando a sua glória para se tornar homem como eu e como você, ele nasceu de uma forma tão simples, nos dando a graça da salvação. E por isso hoje, nessa noite, nós podemos louvar, nós podemos glorificar ao Senhor de nossas vidas, comemorando o verdadeiro sentido do Natal. Vamos orar, pedindo que Deus fale aos nossos corações através da mensagem, através dos louvores de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de louvar, de adorar e de glorificar o seu nome neste dia, nesta noite, neste culto. Senhor, fale aos nossos corações, que nós possamos entender e compreender o verdadeiro sentido do Natal, o sentido verdadeiro, ó Deus, de toda essa história tão simples, mas rica na sua beleza, de uma história de amor, uma história que traz esperança, que traz luz, que traz vida a todos nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Fale aos nossos corações nessa noite através de todo o culto. Nós te pedimos essas bênçãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Apresentamos a Deus a dádiva de um verdadeiro louvor. Amém? Porque nós estamos aqui para louvar ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor nessa primeira oportunidade, nesse culto de hoje. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, ao único que é digno de
Cristo, depois desse momento de louvor, aonde nós podemos entender que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é real em nossas vidas. Vamos estar lendo a palavra de Deus e quero convidá-lo, por gentileza, para que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Nós vamos ler versículo 2, 3 e depois o 6 e o 7, aonde nós vamos falar e pensar nesse texto tão lindo e tão maravilhoso para a nossa introdução da leitura de hoje. Espero que você tenha encontrado o texto, tenha abrido conosco. Diz assim o texto para nós. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, amaste este povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como se repartem as riquezas tomadas na guerra. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou o menino, que será como rei, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Pai e Príncipe da Paz. Será descendente do rei Davi, e o seu nome como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará que com tudo isso aconteça. Amém? Esta é a profecia que se cumpriu no dia em que nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o mundo andava e anda em trevas, mas Jesus veio dar a luz porque Ele é a luz do mundo. E Ele é um Deus que será chamado Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, e Ele será descendente de Davi. Como nós sabemos que José, o seu pai, veio da linhagem de Jessé, o pai de Davi. E nós estamos aqui para agradecer este amor que Deus revela ao dar o seu único Filho unigênito, para que todos nós que cremos não venhamos perecer, mas nós devemos ter o direito à vida eterna, não porque somos merecedores, mas porque a graça de Cristo se manifesta na minha vida, na sua vida, em nossa vida. Estamos hoje pregando e falando deste amor e dessa graça revelada em Jesus. Amém? Apresentamos a Jesus a dádiva de um amor autêntico. O nosso amor expresse também a autenticidade do amor que Cristo tem por nós. Vamos estar louvando mais um hino nessa noite e logo após retornaremos para o nosso momento de oração e de gratidão do culto de hoje. Vamos louvar ao Senhor. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido
louvarmos mais uma vez o Senhor. Podemos agora falar com o nosso Deus nesse momento de oração e de gratidão. Gratidão pelo nascimento de Jesus, gratidão pela graça, gratidão pelo amor, gratidão por tudo que Ele tem feito e realizado em nossas vidas. Essa semana, no próximo dia 25, nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos comemorar verdadeiramente o sentido do Natal. Vou repetir com os irmãos durante esse culto sobre isso, porque nós somos levados a um momento capitalista que o mundo vive, material, aonde nós esquecemos o verdadeiro sentido para o cristão, o verdadeiro sentido do Natal. O que importa para nós na ceia do Natal não é ter uma ceia farta, linda, belíssima, cheia de presente. O que importa é que mesmo diante da sua simplicidade, mesmo diante do pouco que nós venhamos ter, não falte Cristo, não falte o verdadeiro sentido do Natal, que é o amor de Cristo, no meu, no seu coração, que será compartilhado com todos aqueles que estiverem com você e que possamos compartilhar esse amor todos os dias. Então a nossa oração é de gratidão, gratidão porque o nascimento de Cristo revela a nós a luz, revela a nós a esperança, revela a nós o amor e revela a nós a salvação que Ele trouxe a toda a humanidade. Amém? Vamos orar ao nosso Senhor Jesus. Amado Deus, querido Pai, estamos aqui, ó Deus, neste momento de oração, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem realizado em nossas vidas. Senhor, no próximo dia 25 estaremos comemorando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por este amor e essa graça que o Senhor tem dado à humanidade, a nós. Porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que está de braços abertos, esperando a decisão humana de reconhecimento desse amor, de crer neste amor que o Senhor já revelou para nós, porque Cristo veio, nasceu, se tornou homem como nós, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como o evangelista João mostra e nos apresenta em seu Evangelho. Nós possamos reconhecer o Verbo vivo que nasceu para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna, nos dar a salvação, a esperança no mundo perdido, no mundo em trevas. Nós temos a luz do mundo para que nos ilumine nas nossas decisões no nosso dia a dia. Senhor, que essa semana nós possamos pregar a paz, o amor, a salvação, a esperança a todos os homens e que possamos continuar pregando e anunciando esta salvação. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a Igreja Batista de Amizade, que compreende o verdadeiro sentido do Natal, a todos os irmãos, irmãs, famílias que possam confraternizar durante a sua vida, durante este dia, durante essa semana, o nascimento de Jesus, tendo o seu verdadeiro sentido em nossos corações. Nós pedimos essas bênçãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando mais uma vez ao Senhor e logo após retornaremos para o nosso momento da mensagem de hoje. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que
Irmãos, agora quero convidá-los a abrirem novamente a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 7, que será a base para a nossa mensagem de hoje. Queridos, é um momento de alegria no nosso coração, como nós falamos no decorrer deste culto, sobre o nascimento, da comemoração do nascimento de Cristo no próximo dia 25. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, conosco, para que possamos ler esse versículo e falar de uma parte, de um detalhe nesse momento do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repetindo, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o versículo 7. Considerando que os irmãos tenham encontrado, estarei lendo o texto que diz assim: Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Amém? Peço que os irmãos permaneçam com a sua Bíblia aberta, por gentileza, porque nós vamos acessar outros versículos deste mesmo capítulo. Sabemos, irmãos, que Natal está relativo a nascimento, né? É onde ocorreu o nascimento de algo ou de alguém. Então, como nós falamos, eu sou da terra, a minha terra natal é tal lugar. Então, está relacionado, quando nós falamos de Natal, nós estamos falando de nascimento, de vida, né? De gerar a vida. E nós sabemos que o nascimento de Cristo muda a história. E todas as vezes que nós lemos essa história sobre o nascimento de Jesus, a história do nascimento de Jesus, tão conhecida, porém linda, os detalhes nos mostram quanto essa história é simples, até mesmo na sua narrativa, como está em Lucas, como também em Mateus. E mesmo diante dessa simplicidade, desde o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua história tem nos apresentado, essa história tem nos apresentado a sua humanidade, que também é narrada por Lucas em outros contextos da sua história, como no capítulo 9, versículo 58, onde diz: o Filho do próprio Cristo, o Filho do Homem, não tem onde descansar. Em outras traduções, não tem onde reclinar a sua cabeça. Sua vida simples nos ensina muito, mesmo depois de ler várias e várias vezes. Porque a cada momento em que nós lemos a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, quando nós nos deparamos com detalhes da história de que Cristo fez e realizou desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, nos chama a atenção para a humanidade de Cristo, para a sua simplicidade diante do mundo e diante das pessoas. E tanto nós precisamos aprender e precisa estar dentro de nós, aflorando a nossa humanidade, mostrando o quanto nós precisamos do próximo. Mas, dentro dessa história, nós perguntamos sempre por que Jesus nasceu. E claro que o capítulo 2 começa no versículo 1, diz assim: naquele tempo. Esse tempo que aqui o autor Lucas está falando, provavelmente seja o ano 5 ou 4 da era cristã. O sistema de contar anos a partir do nascimento de Cristo só foi criado no século 6. Ou seja, no sexto século é que começa a pensar e foi então implantado esse sistema de contagem a partir do nascimento de Cristo. Como era feito antes, o cálculo era feito em base da fundação de Roma, que aconteceu em 1753. O monge que fez o cálculo para essa transferência
do, né, do início de Roma para o nascimento de Cristo, ele teve um pequeno engano de aí cerca de 5 a 6 anos. O erro foi percebido mais tarde, mas nunca foi corrigido. Realmente isso não importa para nós se Jesus nasceu há 2020 anos, 2015 anos, mas nós sabemos que ele nasceu. O que realmente importa é essa linda história, esse lindo nascimento que nós comemoramos hoje, mesmo diante da sua grande simplicidade, que é a história do nascimento do nosso Salvador. Ela começa logo cumprindo-se as profecias que serão ditas pelos profetas Isaías, Miqueias, Jeremias, entre outros, como também quando o anjo fala com Maria, e Isaías vai dizer no seu livro, no capítulo 7, versículo 14, pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a jovem que está grávida dará à luz um menino e porá o nome dele Emanuel. Nós sabemos que Emanuel é Deus conosco. Depois o anjo vai falar com José, que pede para colocar o nome de Jesus, que em hebraico significa o Senhor salva. Ele nasceu para nos salvar. E esse é o objetivo do nascimento de Cristo. Cristo veio nos salvar. E hoje nós estamos aqui anunciando este nascimento, porque na história da igreja, na história do cristianismo, é a mais importante, como também a história da cruz. Mas uma outra pergunta: onde Jesus nasceu? Nessa época foi feito um recenseamento, se você continuar lendo, onde foi pedido que todos se registrassem no seu país, né, na sua cidade de origem. E como José era descendente de Davi, como está no Salmo 89, versículo 3 e 4, há aqui também uma profecia, porque Deus falou e prometeu Israel que da descendência, e a Davi, que da descendência dele viriam todos os reis de Israel, inclusive Jesus. E eu escolhi o meu servo Davi, como diz no Salmo 89, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto: um dos seus descendentes sempre reinará, e eu farei com que ele sempre seja rei depois de você. Precisou ir para Belém. Então aqui Deus faz uma aliança com Davi, dizendo que um dos seus descendentes sempre reinará. E eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Então esses descendentes, todos os reis de Israel vieram da descendência de Davi. Claro que um reino foi dividido depois, um conseguiu seguir a profecia, a vontade de Deus, e o outro reino não. Mas uma profecia se cumpre neste momento, porque em Miqueias, capítulo 5, 2, vai dizer: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Então mais uma profecia se cumpre, que Jesus nasceria e viria de Belém. E nós podemos ver se cumprindo as profecias que o Antigo Testamento nos apresenta. E agora eu queria falar com você o lugar que Jesus nasceu, mas também falando agora sobre a mensagem, o lugar que ele deseja nascer hoje. Com o recenseamento, como eu falei com os irmãos, todo mundo começou a ir para a sua terra. É normal que há um grande número de pessoas circulando nas cidades neste momento. Então as hospedarias estavam todas cheias. Não havia lugar para um casal aflito. Depois de uma longa viagem, né, até Belém, Maria
estava grávida. Você imagina esse casal aqui inexperiente, como nós lemos no texto de Jesus, é o primeiro filho deste casal, e logo eles vão enfrentar uma dura caminhada com ela a poucos momentos de ganhar o seu bebê. O bebê que mudaria a história, a nossa história, a história da humanidade. E não havia maternidade naquele momento, e muito menos um hospital. Os partos eram feitos em casa, como há poucos anos atrás, em alguns locais do interior, isso acontecia. E você imagine a aflição deste casal, depois de uma longa viagem dura, uma mulher grávida, sofrendo das suas dores, suas contrações, e se depara com uma cidade lotada onde ela não encontra nem um quarto. As hospedarias, naquela época, eram alugados simplesmente um quarto para a pessoa ficar. Então não foi achado nem sequer um quarto, apesar da cidade de Belém não ser uma cidade tão grande. Em toda a cidade eles não encontraram nenhuma hospedaria com sequer um quarto vago para eles. Você imagine ela na rua procurando os dois, essa aflição. E neste momento, agora, podemos perceber com maior clareza as humildes circunstâncias do nascimento de Jesus, que aqui são narradas, como também do Evangelho de Mateus. Pois não havia lugar. É isso que eu quero pensar com os irmãos nesse versículo que nós lemos. Não havia lugar. E como eu disse para os irmãos, a pensão era uma hospedaria, que pode ser traduzido também como quarto. E o primeiro ponto que eu penso com os irmãos, não havia lugar. O desespero toma conta desses jovens que batem de porta em porta deste casal e simplesmente dizem não. Não está aqui ninguém estava querendo o receber por causa de alguma questão burocrática, não, é porque não havia lugar, não havia vaga. Você não pode convidar uma pessoa para deixar ela no corredor da casa, num local inapropriado. Então, toda vez que eles encontravam um não nessa correria para encontrar um quarto, para tentar pelo menos ter o bebê, mesmo eles não sabendo como, pedindo ajuda, não tinham um lugar. E hoje, quando nós pregamos sobre Cristo, parece que estamos voltando ao tempo do nascimento dele. Não há lugar para o Salvador. Parece que os corações, como as hospedarias, estavam cheios. Hoje os corações estão cheios e quase não tem lugar para o Cristo. O Cristo que a igreja hoje prega, o Cristo que a igreja anuncia, o Cristo que eu e você, ao reconhecermos essa linda história de salvação, ao aceitarmos Cristo como o Salvador da nossa vida, reconhecendo tudo aquilo que Ele realizou por nós, nós pregamos, mas podemos nos deparar com pessoas que dizem não a Cristo. Mas isso fica fácil de entender porque não há lugar. Não há lugar num coração cheio de ódio, de rancor, como o mundo vem crescendo, se desenvolvendo. Não há lugar num coração cheio de mágoas, cheio de questões, de pecados e de erros. Mesmo que Jesus esteja à porta batendo, como eu disse no início para os irmãos, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Jesus está batendo a porta dos corações. Como também Maria e José ficaram batendo naquelas portas daquelas hospedarias, mas não havia lugar. E eu quero convidar você hoje a esvaziar o seu coração daquilo que não tem feito a diferença na sua vida, que não tem mudado a sua vida, pelo contrário, simplesmente tem feito você sofrer, tem feito você viver uma vida infeliz, para que você abra espaço e dê lugar para Jesus. Porque com certeza, ao entrar neste lugar, Jesus vai mudar a história da sua vida.
Jesus, ele quer nascer nos corações hoje e sempre, mas ele precisa de um lugar. Porque ele não invade, como eu disse para os irmãos, ele bate na porta com simplicidade e com humildade. Mas sempre haverá uma casa, um coração que se abrirá para Jesus nascer. E como aconteceu? Segundo ponto que eu queria pensar com os irmãos, agora o lugar que Jesus nasceu. Jesus nasceu num estábulo. Era comum na época de Cristo, e até mesmo nos lugares rurais, ter um estábulo anexo à casa. Geralmente, às vezes, no fundo da casa. Era comum. E ficamos, às vezes, sem entender a história do Salvador, a história de Cristo. Por que ele nasceu nessas condições? Por que Jesus não havia lugar para ele? Mas é assim, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Jesus simplesmente não foi não reconheceram Jesus simplesmente no seu nascimento. Em todo o seu momento, em todo o seu ministério, nós podemos perceber isso. E às vezes nós não compreendemos por que nós pregamos o Evangelho às pessoas e as pessoas recusam, ou as pessoas não aceitam, ou as pessoas não abrem o seu coração. Elas não abrem o seu coração porque o seu coração já está cheio. Mas o lugar, por incrível que pareça, era apropriado. Por quê? Como assim, pastor? Porque não existe barreira para entrar no estábulo. Se Jesus estivesse num palácio, se Jesus nascesse num palácio, eu e você, humildes homens, não poderíamos entrar, somente as pessoas importantes. Se Jesus nascesse numa casa de luxo, provavelmente os pobres, os plebeus, não poderiam entrar. Se Jesus nascesse numa casa até mesmo simples, os ricos não gostariam e não queriam entrar. Os egoístas, aqueles que se sentem superiores. Todos podem entrar no estábulo. Por quê? Porque ele veio para todos. Ele ama a todos e não existem barreiras para quem deseja se aproximar de Jesus. Sejam magos, homens importantes, os estudiosos das estrelas, como diz o texto de Mateus, que foram guiados pela estrela de Belém, os pastores, aqueles que receberam a visão do anjo dizendo que o Salvador haveria nascer. Qualquer um pode se aproximar do Salvador. Você que está, pastor, mas como que Jesus vai me receber? Eu sou um pecador miserável. Jesus, a palavra tão conhecida, nós temos como texto áureo da Bíblia, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não venha perecer, não venha morrer em pecado, mas venha ganhar a vida eterna. Hoje não importa o que esteja cheio o seu coração. O nosso coração se enche daquilo que não presta, daquilo que é ruim, porque a nossa carne pecaminosa vai desejar e vai em busca dos seus próprios desejos. E Jesus sabe disso. Mas Jesus quer a oportunidade de hoje de você abrir o seu coração, porque Ele nasceu para te salvar. Ele veio para te salvar. E hoje você precisa compreender a simplicidade do nascimento de Jesus em meio ao estábulo. É porque ali todos nós podemos ter acesso ao Mestre. Todos nós podemos ter acesso ao Salvador. Todos naquele dia e poderiam visitar sem restrições ao Salvador. Eu convido você, tem um filme muito lindo, A Estrela de Belém, que é o filme dos animais que foi criado. É um filme simples, mas muito lindo. Muito lindo, vale a pena você assistir essa animação que foi feita, como os animais se comportaram no nascimento de Cristo. Irmãos, a vida de Jesus ela foi simples, mas de uma grande importância para toda a humanidade, mas principalmente importante para aquele que compreende que Jesus é o Salvador e que deseja salvar todos
nós. Agora eu gostaria de falar do terceiro ponto sobre a manjedoura. O primeiro berço de Jesus, infelizmente, não foi feito pelo seu pai, até então carpinteiro, que foi José, mas simplesmente foi uma manjedoura, que literalmente é um coxo. Aqui começa a sua vida. Esse homem que é um homem para os outros, é um homem para todos. Todos podem se reunir ao redor de uma manjedoura, porque esse menino é para toda a humanidade. Como eu digo e repito, se ele tivesse nascido num berço de ouro, muitos não gostariam ou não se achariam dignos de estar em sua volta. Como um rei não pode falar com qualquer pessoa, mas o Rei Jesus, ele pode falar com todos nós. O Rei Jesus está aqui agora pronto, na sua mesma simplicidade como homem, para falar com você, para mudar a história da sua vida, fazer de você um homem humano que esteja pronto a viver tudo aquilo que Ele quer que você viva. Principalmente que você tenha acesso à vida eterna a partir da sua graça, que é o favor imerecido que Ele trouxe a todos os homens. E hoje Jesus quer fazer isso na sua vida. Por isso toda a sua simplicidade, no lugar que Ele nasceu, o ambiente que Ele estava, a manjedoura que foi o seu berço. Eu lembro e já contei para os irmãos essa história. Quem fez o meu berço foi o meu pai. Nós éramos humildes e com muita dificuldade na época em que eu nasci. E o meu pai foi lá com os seus poucos conhecimentos de carpintaria e fez um berço. Inclusive eu tenho uma foto dessa, aonde eu nasci. Então o meu berço de madeira feito e construído pelo meu pai foi melhor do que o berço que Jesus teve. Quando eu compreendia isso, porque então a gente se sente um pouco humilhado. Mas eu olhei para aquela foto e depois me deparando com a história de Cristo, eu falei, meu Deus, o meu berço foi construído dentro do meu pai, procurou construir desenhando um berço. Meu pai construiu mesmo com um desenho de um berço mesmo, claro, de um formato mais moderno de hoje. E quando eu me deparo com essa foto, eu falei, o berço que Jesus nasceu é mais simples do que o berço que eu nasci. E esse é o Salvador que ama toda a humanidade, que ama eu, que ama você, que agora te convida a estar com Ele. E para concluirmos a mensagem de hoje, deste domingo, dessa semana de Natal, dessa semana em que nós devemos comemorar, não quando estivermos, eu sei que hoje a pandemia nos restringe a estar com família, mas mesmo que você esteja dentro do seu lar, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, e você não venha se preocupar simplesmente com a comida, venha se preocupar simplesmente de fazer uma ceia farta, maravilhosa, linda, mas que você venha comemorar o verdadeiro evento que é importante, que é o nascimento do nosso Salvador. Hoje, todos os dias, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, quer nascer em nossos corações. Mas antes precisamos, como eu digo e repito, dar lugar para Ele. Você já percebeu que Ele não importa com o lugar. Não importa o quão simples seja a sua casa. Talvez você não consiga fazer uma ceia tão maravilhosa, tão linda como você costuma ver, na televisão, aqueles comerciais que fazem comerciais agora, porque para o mundo o Natal é um evento capitalista onde a venda de produtos é o que importa. E quando a gente se depara com algumas imagens de como é uma ceia que eles idealizam ser correta, e a gente olha para a nossa mesa e vê a simplicidade, saiba que Jesus está dentro dessa simplicidade no seu lar. Está compartilhando com você, se você entendeu verdadeiramente o significado e o sentido do Natal.
Ele quer procurar uma casa, um coração que abra para ele nascer, transformar aquele lugar, ou seja, transformar aquele lugar, aquele coração, aonde está cheio de treva. Ele quer que cheio de luz, de amor, de esperança e de salvação. De luz, porque Ele é a luz que nós precisamos nesse mundo que está em trevas. E como o mundo está em trevas, somente Cristo vai abrir os nossos olhos para ver essa tenebrosa escolhas que o mundo fazem e que nós não devemos fazer. Amor, porque Ele já provou desde o seu nascimento que Ele te ama. Porque Deus deu o seu Filho ao mundo porque Ele nos ama. Ele já provou o seu amor em toda a sua história aqui, enquanto Ele foi 100% Deus e 100% homem, e hoje Ele é 100% Deus. Esperança, porque Ele veio nos dar vida e nos garantir a esperança da vida eterna com a sua morte e com a sua ressurreição. E salvação, porque Ele nasceu, para nos dar salvação, como está em Mateus 1:21. Ela dará à luz, ela terá um menino, e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Em outras traduções, pecados dele. Hoje e sempre, Cristo está buscando, através dessa mensagem, através da vida dos cristãos, através da igreja, uma pessoa, um coração, alguém para salvar, para trazer luz, esperança e amor. Venha Jesus. Deixe Jesus nascer hoje no seu coração, para que você tenha uma vida em Cristo. Mesmo diante da simplicidade da sua história, seja uma linda história escrita por Cristo, o nosso Salvador. Essa é a mensagem de hoje que eu gostaria de trazer e refletir com os irmãos. Nessa manhã, nessa noite, que você pense, quando estiver na noite de Natal, que o Natal ele reflete luz, amor, esperança e salvação. Não reflete nada. Mesmo que dentro da sua mesa tenha poucos alimentos, ou não tenha, às vezes, até muita coisa. Mas Cristo estando presente, vai haver tudo aquilo que você realmente precisa. E Cristo quer estar presente no seu lar. E hoje, nesta noite, Ele está batendo a porta do seu coração para que você abra, para que Ele ceie com você. Uma ceia feliz, alegre, não uma ceia de alimento, mas uma ceia espiritual, onde Ele vai transformar a sua vida, transformar o seu coração, transformar a sua história e transformar a vida do seu lar, da sua família e de todos aqueles que estão em sua volta, que conhecerem Cristo através da primeira decisão que você vai tomar em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade nessa noite, de falar, ó Deus, do teu amor, de falar dessa história tão simples, mas tão bela, de salvação. Ó Deus, obrigado porque o Senhor trouxe aos nossos corações a luz que precisamos do mundo em trevas, o amor que nós precisamos sentir, um mundo onde as pessoas já não conhecem mais e não praticam mais o amor ao próximo, mas o Senhor fala que nos ama e nos ensina a amar o próximo. A esperança, porque nós sabemos num mundo onde não há mais o que esperar, nós desconfiamos de tudo, mas em Ti nós temos a esperança de, mesmo que esse mundo acabe, mesmo que venhamos morrer, nós temos a esperança da salvação eterna. Obrigado a Deus, porque hoje nós temos a certeza da nossa salvação, não porque merecemos, não porque fazemos alguma coisa para receber, mas porque o Senhor trouxe a sua graça
conosco. E nós não merecemos, mas recebemos de Ti a salvação por causa dessa graça que o Senhor manifestou e manifesta na vida de todo aquele que abre o seu coração para Ele. Obrigado, Deus, por esta rica oportunidade neste culto de falar do Teu amor. Senhor, todos aqueles que estão me ouvindo neste momento possam compreender a mensagem do Natal, compreender a mensagem da importância do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a importância dessa história de amor que aconteceu há mais de 2000 anos e que nós comemoramos e continuaremos comemorando até que o Senhor venha e nos permita. Amém? Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando ao final do nosso culto de hoje e quero pedir que você continue vivendo este amor, vivendo a graça da salvação em Cristo Jesus, vivendo tudo aquilo que Ele fez e que no próximo dia 25, agora nessa semana, você venha comemorar verdadeiramente o nascimento do nosso Salvador. Amém? Eu desejo aos irmãos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o ano de 2020 nós vamos viver um ano de amor, de esperança e de luz, porque Jesus continuará sendo o nosso guia, o nosso Salvador, a quem nós devemos fitar os nossos olhos, aonde nós devemos direcionar a nossa vida. Então nós temos a esperança que o ano 2020 vai ser melhor do que o ano 2021 será melhor do que o ano de 2020, porque nós não estamos baseando a nossa esperança no governo, na vacina ou qualquer outra coisa que venha acontecer. Nós estamos baseando a nossa esperança em Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada, comemore o nascimento de Cristo e aproveite para estar unido com a sua família. Esse é o desejo do pastor Jovelino e da Igreja Batista de Amizade, que deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Amém? Vamos estar encerrando o nosso culto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com todos aqueles que amam e aguardam a vida de Jesus. Toda a igreja possa dizer triunfantemente, amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana com Cristo em paz. Amém? Fiquem com Deus.